Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, em atitude de ação de graças, viemos convocados pelo Espírito de Deus para nos reunir em torno de Cristo, vivo e presente em nosso meio. Então, iniciamos este mês de setembro, mês dedicado ao estudo e à oração por meio da palavra de Deus. Este ano refletiremos sobre o livro do profeta Ezequiel com o lema: Porém em vós o meu espírito e vivereis. Hoje, unidos ao Papa Francisco, fazemos memória do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Então, esse dia nos recorda a sagrada responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que o Criador nos confiou. Então, a primeira leitura está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 a 2, depois o versículo 6 a 8. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 a 2, depois o versículo 6 a 8. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor, Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei de hoje vos ponho diante dos olhos? Então, somos a religião do livro da palavra, não de uma palavra morta e sem vida, mas da palavra encarnada, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, neste mês da Bíblia, acentuando ainda mais a centralidade da Sagrada Escritura, na realidade de nossas comunidades, como a Igreja da Palavra, desejamos que ela seja encarnada cada vez mais na vida de nosso povo, levando-o à conversão e à salvação. Então, sede praticantes da palavra. Então, a primeira leitura, perpassada pelo refrão Ouve Israel, é uma memória perene para que Israel escuta e acolha, guarde e pratique a palavra que o Senhor lhe dirigiu, todos os seus mandamentos e orientações. Se o povo assim fizer, Israel terá vida em abundância e entrará na posse da terra que Deus prometeu. E agora, falando da segunda leitura, ela está em Tiago, capítulo 1, versículo 17 a 18, depois o versículo 21 a 22, depois o versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 17 a 18, depois o versículo 21 a 22, depois o versículo 27. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, na qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir aos órfãos e às viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então, na segunda leitura de hoje da carta de São Tiago, não devemos ser meros ouvintes, mas devemos deixar que a palavra nos desinstale, converta e faça homens e mulheres novos, renascidos de Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 8, depois o versículo 14 e 15, depois o versículo 21 a 23. Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 8, depois o versículo 14 a 15, depois o versículo 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus:
Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Então, o Evangelho, interpretado no mesmo viés, alerta-nos de que devemos acolher interiormente e praticar a palavra do Senhor, de modo que não seja somente um ato externo, um ritualismo sem sentido, para rezar, então, que nós possamos rezar e refletir essa frase. A religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir aos órfãos e às viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.